Nós vivemos numa era de escolhas, bem, praticamente infinitas. Temos mais entretenimento à nossa disposição do que em toda a história da humanidade. E, no entanto, com tantas formas de nos distrairmos, por que é que aquele sentimento de vazio continua a aparecer? É exatamente essa a pergunta que vamos explorar hoje. Olhem só que interessante. O filósofo Blaise Pascal percebeu esta contradição há séculos. A mesma diversão que usamos como um consolo é, paradoxalmente, a nossa maior miséria. E é exatamente daqui que vamos partir na nossa análise. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça neste paradoxo, essa ligação super curiosa entre ter diversão sem fim e, ao mesmo tempo, um sentimento de vazio que simplesmente teima em não desaparecer. Pensem nisto. Nós temos uma verdadeira indústria do divertimento à nossa volta, a funcionar 24 horas por dia. Mesmo assim, parece que não conseguimos escapar a este vazio. O tédio é como aquele fantasma atrás da porta, sabe? Sempre ali, à espreita, pronto para nos assombrar assim que a distração termina. E é aqui que Pascal acerta em cheio. Sem a diversão constante a preencher o nosso tempo, a gente é forçado a confrontar uma sensação, bem, profundamente desconfortável. O sentimento do nosso próprio nada, da nossa aparente insignificância. Mas esperem lá, será que este sentimento é só preguiça ou falta do que fazer? Na verdade, não. O tédio transformou-se num problema filosófico central, especialmente na nossa era moderna. Vamos tentar perceber porquê? O filósofo Lars Svensson, que sentiu isto na pele, defende que o tédio é mesmo uma das grandes questões do nosso tempo. Não é um problema superficial, mas sim algo que vai ao fundo e revela muito sobre as bases da nossa vida hoje em dia. E que imagem poderosa, não é? O filósofo Martin Heidegger não via o tédio como um simples estado de espírito. Para ele era isto, uma névoa, algo atmosférico profundo que se espalha pelos recantos mais escondidos do nosso ser. Esta pergunta, feita pelo filósofo John L. Nazis, vai ser o nosso guia a partir de agora. Será que existe alguma coisa mais inquietante do que este sentimento? Bem, vamos ver o que os grandes pensadores têm a dizer sobre isto. Ok, então vamos fazer uma viagem rápida pela história da filosofia para ver como algumas das mentes mais brilhantes tentaram descrever este mal que parece ser tão fundamental para a condição humana. Para Schopenhauer, o tédio era isto, um desejo vago, uma vontade que não tem um alvo certo. É um anseio que nem ele sabe o que quer e, por isso mesmo, nunca pode ser satisfeito. Já o Kafka descreve uma sensação de abandono total. Não somos nós que abandonamos o mundo. É como se o próprio mundo, com todo o seu sentido e significado, de repente nos abandonasse. E a lista continua e fica cada vez mais pesada. Para Garborg, era um frio na mente. Para Moravia, uma doença que infeta os próprios objetos à nossa volta. Para Dostoiévski, uma aflição que nem sequer conseguimos nomear. É uma sensação realmente avassaladora. Kierkegaard, então, leva esta ideia a um extremo quase mítico. Para ele, o tédio não é só um problema nosso, é a força criadora do universo. Deus entediou-se e por isso criou Adão. Depois, claro, Adão também se entediou e o resto é história. Certo. Agora preparem-se para uma reviravolta interessante na nossa história. E se o tédio não for uma falha, um defeito, mas sim um sinal de uma mente superior, uma espécie de afeição nobre? Filósofos como Leopardi e o próprio Kierkegaard tinham esta visão um pouco elitista. Para eles, a multidão sente ociosidade, que é um problema prático, uma falta de tarefas. Mas as almas nobres, essas, experimentam o tédio a sério. Aquele estado que nos obriga a uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Mas é Nietzsche que nos dá, talvez, a perspectiva mais poderosa de todas, virando completamente a ideia do tédio de cabeça para baixo. Para ele, não é um vazio que devemos temer, é um silêncio necessário. É o terreno fértil onde a criatividade pode finalmente nascer e florescer. E assim chegamos à nossa secção final, onde vamos juntar todas estas ideias e descobrir porque é que este sentimento tão desconfortável pode ser, na verdade, uma porta essencial para algo muito maior. Schopenhauer resumiu a vida com a imagem de um pêndulo. Ele dizia que a vida oscila constantemente entre dois extremos, a dor de não ter o que queremos e o tédio de já o ter conseguido. Parece que não há mesmo escapatória, pois não? Portanto, o ponto crucial é este.
Todas as nossas tentativas de fugir do tédio com mais e mais distrações não são só uma fuga de um sentimento mau. São, no fundo, uma fuga da própria realidade e, mais importante ainda, uma fuga de quem nós realmente somos. E isto tudo traz-nos de volta à nossa pergunta inicial, lembram-se? O que poderá ser mais existencialmente perturbador do que o tédio? Bem, depois disto tudo, a resposta torna-se surpreendentemente clara. A resposta é nada. Não há nada mais inquietante. Mas essa perturbação tem um propósito. O tédio, aquele fantasma atrás da porta, é também a única porta que nos leva ao encontro de nós mesmos, ao autoconhecimento genuíno. E assim, o desafio final fica no ar. Da próxima vez que essa névoa silenciosa começar a instalar-se, em vez de se pegar instintivamente no telemóvel ou de se ligar à televisão, será que haverá a coragem de, em vez disso, simplesmente abrir a porta?